Fala, time! Hoje nós vamos estar abordando a manobra joelhinho. Em muitas regiões é conhecida como submarino. Existe também uma variável do joelhinho que eles falam que é a tartaruga, mais utilizada no longboard. Porém, é uma manobra tão importante quanto um tubo. Sabemos que o fundamento do joelhinho, a princípio, quando estamos iniciando no surf, é bem complicada. Porém, depois que já temos uma certa experiência, entra no automático. Por isso, galera, eu gostaria de trazer para vocês algumas situações e alguns truques que eu aprendi na prática. Passei alguns perrengues surfando, principalmente em mares acima de 5 pés, onde você está bem na linha tênue, se é mais importante efetuar o joelhinho ou abortar a missão e soltar a prancha. Eu vou passar algumas experiências que eu vivi e que deram certo, e vou passar algumas experiências que eu sei que a tendência é não dar certo. Precisamos ter um trabalho de condicionamento físico em toda a região do core, estendendo pelos braços, porque é a parte que mais utilizamos nessa manobra. Quando vamos executar o joelhinho, o ideal é você alinhar suas mãos à linha do seu peito. E aí, flexionando, você vai abaixar o bico, e logo você abaixa o bico, você vai abaixar a rabeta. Eu costumo utilizar os joelhos. Algumas pessoas, ou muitas pessoas que seja, utilizam o pé para abaixar a rabeta. Em relação à leitura do mar, mais uma vez eu venho bater nessa tecla, como eu falei para vocês, muito importante. E nessa ocasião vai te ajudar muito. A princípio temos que saber quantas ondas estão rolando na série. Pode ser uma média. Segundo, precisamos analisar como que estão as intermediárias. Existem mares que nem intermediária tem. Existem mares que o período está baixo, existem muitas ondas intermediárias. Inclusive, algumas situações você surfa um mar de 1 metro, e é mais difícil passar a arrebentação do que um mar de 2 metros, justamente por conta dessas intermediárias num período curto. Situação muito importante. Quando você está remando e você vai dar joelhinho na espuma, e essa espuma é uma espuma forte, densa, que está dando um arrasto forte, é interessante você dar uma explosão até chegar a espuma, calcular o tempo para você submergir, e quando você estiver submergindo, eu já passei uma situação no Peru, em Punta Rocas, tinha de 8 a 10 pés de onda, e aí eu remei na primeira onda, não entrei, estava um pouco mais para o canal, e aí veio mais 3, 4 ondas da série. O que que eu fiz? Eu dei um joelhinho, só que eu não afundei 100%, eu não afundei o meu máximo. Eu não gastei minha energia total para afundar, porque mesmo se eu gastasse, eu não ia conseguir passar por baixo da espuma. Eu abaixei a quantidade suficiente para mim não tomar aquele primeiro arrasto, porém, logo que eu vi que eu tinha que segurar um pouco de energia, eu já coloquei o bico para cima e eu segurei com toda a força do mundo a borda da prancha. Eu tomei um chacoalhão, mas como o bico estava para cima, ela ejetou. Outro detalhe importante é você nunca soltar a prancha lá embaixo. Nunca vai ser a melhor solução. A prancha ela tem muito mais flutuabilidade do que você. Então sempre que você estiver tomando uma vaca lá embaixo, não solte a prancha. A única situação que você tem que ter um certo cuidado em relação a não soltar a prancha é quando você dá o joelhinho e você fica com as quilhas para cima e você fica embaixo da prancha e a espuma está te pressionando para baixo. Nesse momento, realmente dá um certo receio, dá uma adrenalina, só que você tem que tentar, de alguma forma, pelo menos virar uma das duas bordas. Se você virar sutilmente uma das duas bordas, a prancha vai virar o restante dela automaticamente, você vai subir. Outro dia surfando aconteceu isso, e fazia um tempo que não acontecia, e realmente é uma situação bem complicada, porque você não sabe se você solta, se você não solta, e a pressão que o fundo da prancha está recebendo é grande.
Outro detalhe importante também, galera, você está dando um joelhinho na espuma. Não tente brigar muito com ela. Na real, ao mesmo tempo que você põe bastante força no seu pulso e nos seus dedos, você tem que deixar seu corpo um pouco leve. Não adianta ficar muito rígido, porque se você ficar muito rígido, você vai estar usando toda a sua energia. Ali você vai estar gastando a energia toda. Então, se você deixar um pouquinho leve o corpo, deixar um pouquinho o balanço do liquidificador ali embaixo te levar, você vai pelo menos administrando esse vai e vem. Então é importante, você deu o joelhinho, já fez o posicionamento com a prancha para cima, deixa ela chacoalhar e só vai meio que levando o seu corpo. É a mesma coisa de você andar de moto na garupa do motoqueiro. Quando ele faz uma curva muito fechada, não adianta você fazer o peso ao contrário do peso dele, você vai fazer o peso para onde ele está pesando. Se ele faz para o outro lado, você faz o peso para onde ele está pesando. Então é sutil, você deixa o chacoalho e vai só administrando. Às vezes o chacoalho vai vir forte. Se você faz muita força contra, você vai gastar energia, pode às vezes até se machucar e não vai adiantar muito. Então tem que ter essa calma de fazer o posicionamento certo e espelhar o chacoalhão, sempre segurando firme na borda e entendendo que você pode ir para qualquer lado. Eu iniciei no surf, como eu falei para vocês lá no vídeo de apresentação, eu ficava aqui, ó. Vocês estão vendo aqui uma cerca, aqui à frente da casa dos meus pais. E eu ficava aqui sentado nessa cerca, lógico que na época não era nem essa cerca, era outra, era muro. Mas eu ficava aqui vendo a galera surfar, isso quando eu tinha meus 10, 11 anos de idade, 12 anos, não tinha prancha ainda. E muitas vezes, quando o mar estava grande aqui na frente, eu via que o pessoal procurava remar para dar o joelhinho bem próximo da junção, ou se não na própria junção. E eu não entendia, eu ficava questionando, caramba, por que ele não vai dar o joelhinho na espuma, ao invés de ele querer procurar a junção? E agora eu entendo que na verdade é o seguinte, o joelhinho mais fácil de executar é quando a onda ainda não quebrou. Quando está a espuma, dependendo do tamanho, é muita densidade de água. Então é um joelhinho chato de dar, é um joelhinho que dá muito arrasto. Se ela quebra, está no mar bem oco, uma onda bem cavada, e ela quebra na sua frente, explode e sobe de novo, também é complicado. Então essa galera que estava procurando dar o joelhinho bem na junção, eles estavam querendo, na verdade, chegar antes que ela quebre totalmente. Agora, se ela não quebrar, você procurar a junção, e aí não dá tempo, e não der tempo de chegar, e ela quebrar na sua frente, aí realmente essa junção ela tem mais energia do que aquela espuma que já quebrou há segundos atrás. Mas a ideia de você procurar esse melhor lugar para dar o joelhinho é justamente você pegar ainda a parede da onda, ao invés de você pegar ela já quebrada. Outro fato importante também é o seguinte, muitas vezes é importante você dar o joelhinho como se você fosse cortar a água. Então você coloca uma borda para dentro da água e a outra você levanta um pouquinho, mas isso depois de você conseguir uma certa velocidade na remada. Isso aí vai te ajudar a afundar mais, principalmente quando você está com uma prancha com uma espessura maior. Às vezes você está no mar grande, você está usando uma prancha com uma litragem maior do que o normal, e aí o que você faz? Você dá umas remadas fortes, sentiu que pegou uma certa velocidade e está no tempo ideal para afundar, você vai um pouco na diagonal e coloca primeiro uma borda, e aí você afunda com toda a força, e aí você vai levando a outra borda. Isso aí ajuda bastante a você iniciar o joelhinho. Se você está no mar muito grande, às vezes o joelhinho não vai resolver. Nesse caso, você vai ter que remar também, agora de maneira um pouco mais leve, e um pouco antes você sobe na prancha e mergulha, literalmente mergulha. Por isso que é importante você estar com equipamento legal. Você tem que ter um leste de boa qualidade, você tem que avaliar ali se a cordinha na pita está resistente, não tem nenhum tipo de perigo de romper. Você tem que analisar tudo isso. Quando o mar está grande, não é o mar que você pega todo dia, é importante analisar se as quilhas estão bem encaixadas, se o parafuso está bem apertado, e cheque antes. O mar está grande, você está de frente para aquela bomba, que você sente que não vai dar para dar o gelinho, então você dá uma remada em direção à onda também, fica em pé na prancha e aí você mergulha. Importante também
observar se não tem ninguém remando atrás de você. É importante também você não remar atrás de outra pessoa. Tem que manter uma certa distância, preferencialmente lado a lado. Mas se você for dar o joelhinho numa onda cavada, que ela ainda está com a parede em pé, nesse caso eu não puxo a prancha para o meu peito. Eu dou o joelhinho, eu coloco o bico para cima, eu mantenho uma certa distância, justamente para passar a água entre a prancha e meu peito. Aí não tem necessidade de encaixar a prancha no peito. Quando é espuma e você vai tomar o chacoalhão, aí é importante você colocar a prancha próximo ao peito, e aí você tem mais peso também para segurar esse impacto. Quando você for dar joelhinho numa onda pesada, você nunca vai deixar o nariz de frente para sua prancha. O ideal é o seguinte, você joga primeiro, dá o joelhinho, joga primeiro a prancha na frente, e aí você fica praticamente fora da prancha, se apoiando só com as mãos na borda. E aí você vai esticar os dois braços para frente. Então isso aí vai te dar vai diminuir o impacto do arrasto. Se você estiver dando o joelhinho e você sentir que aquela onda com pressão, que vai dar uma turbulência grande, evite de ficar olhando para a prancha. Evite de ficar apontando o seu nariz para a prancha. Coloque ou você olha para o lado esquerdo ou lado direito, porque se porventura o impacto for muito grande, a turbulência for muito forte, a prancha pode voltar no seu rosto. E uma vez que ela voltar, ela não vai bater no seu nariz. Já aconteceu aqui na Vermelhinha do Centro, que é uma praia de tombo, aqui em Ubatuba, uma onda forte de consequência também. Um amigo meu foi dar o joelhinho e ele tem uma certa experiência no surf. Surfa há mais de 20 anos. Mas ele deu o joelhinho e no jeito que ele deu o joelhinho, ele parou e ficou esperando a turbulência olhando para a prancha, de olho fechado, olhando em direção à prancha. E aí a prancha veio no seu nariz e quebrou o nariz. É importante virar o rosto para o lado. Outro detalhe também importante é você ficar com as pernas esticadas quando você vê que o arrasto vai ser grande. Porque nesse sentido, nessa posição, você está estabilizado. Algumas situações, principalmente quando a onda ainda não quebrou, não é espuma, ainda está a parede, nesse momento eu costumo ficar em 3 apoios, ou seja, eu dou o joelhinho e aí eu estico meus 2 braços para frente, mas o meu joelho que afundou a prancha, eu mantenho ele ainda na prancha para mim me equilibrar melhor. E aí a onda passa e eu consigo me equilibrar melhor. Porque se ela tiver ainda a parede e eu esticar a perna, as 2 pernas, eu não me sinto tão confortável e aí é fácil eu me desequilibrar. Então eu tendo 3 apoios eu consigo me equilibrar melhor. Fala galera, precisei mudar de local para finalizar o vídeo, mas é isso aí o conteúdo que eu separei para vocês essa semana. Espero que tenha gerado algum tipo de valor, que vocês possam colocar em prática e realmente ter o resultado desejado. É isso aí galera, fico por aqui, boa sorte, boas ondas, nos vemos na próxima semana. Aloha!